Nova Brasil FM. 8h20, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo no Oriente Médio, da guerra entre Israel e o Irã, gentilmente conosco o professor Gunther Hutze, que é professor de Relações Internacionais e é doutor em Ciência Política. Professor Gunther, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Imagina, Rosas, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Professor, entre as notícias hoje que nós vimos aí nos jornais internacionais, uma delas é que o governo de Israel tem esperança de ter retardado bastante o programa nuclear iraniano. É possível isso ou não? Olha, Heródoto, não, bastante não, porque as principais instalações de enriquecimento nuclear iraniano estão dentro de montanhas. O Irã, já sabendo que esse ataque viria mais cedo ou mais tarde, fez justamente isso. E, portanto, o que Israel destruiu foram instalações secundárias e de transmissão de energia. Então, a energia para as centrífugas funcionarem foi cortada e isso vai realmente atrasar. Agora, quanto tempo? Talvez meses, no máximo, não anos. É por isso que eu não acredito ainda que o governo israelense vá parar de tentar destruir essas instalações ou até mesmo com a ajuda americana. E chama a atenção que o presidente Trump saiu ontem da reunião do G7 e voltou rapidinho para Washington. Perfeito. Professor Gunther, o primeiro-ministro de Israel também disse que, assim como Ciro, o Grande, libertou os judeus do episódio bíblico, acho que foi da Babilônia, ele disse, olha, é uma chance de vocês trocarem o governo, tirarem a ditadura teocrática e passar para um sistema democrático. É um sonho isso? É uma utopia? Olha, Heródoto, esse cenário sempre foi considerado como possível, mas pouquíssimo provável. O problema é que a situação interna do Irã está muito ruim, a economia está muito fraca, inflação alta, desemprego alto, desemprego entre jovens está em torno de 50%, e agora com toda essa destruição que Israel provocou, principalmente corte de energia, bombardeamento da refinaria que abastece Teherã e boa parte do país, a situação econômica vai ficar muito ruim. E o pior para o governo iraniano, Israel está bombardeando com aviões à plena luz do dia o país, ou seja, está voando impunemente a 1.500 quilômetros de distância dentro do território iraniano. Por isso, tem uma possibilidade. É muito difícil, mas existe. Eu sempre lembro que em junho, julho de 1978, ninguém imaginava que o então ditador, aliado dos Estados Unidos, então líder do Irã, né, o Shah Reza Pahlavi, estava intocável no país. Tinha uma insatisfação grande e tudo, mas não era assim previsível dele cair. Em janeiro ele teve que fugir do país. Então é um cenário que pode se tornar mais possível. Eu ainda não considero provável. Professor Gunther, lembrando então que os aviões israelenses estão voando inclusive durante o dia. Isso quer dizer que aquele poderio militar bélico que o Irã propagava não é tão grande, tão eficiente quanto a propaganda do governo? Não era tão grande, tão eficiente, e ele não admitiu o quanto foi destruído disso nos ataques que Israel realizou no passado. Então, desde lá que você tem aí uma capacidade israelense de não só atacar militarmente, mas de se infiltrar em solo iraniano com um serviço secreto, o Mossad. Vamos lembrar que no início dessa guerra em Gaza, Israel matou um dos líderes palestinos do Hamas em pleno Teherã, num quarto de hotel da Guarda Revolucionária, o braço armado que sustenta o regime iraniano. E que vários drones já foram lançados nesses ataques agora de dentro do solo iraniano, mais ou menos o que a Ucrânia fez com a Rússia. Então, não só essa força antiaérea iraniana já estava bastante degradada, não era tão forte quanto se pensava, como também foi severamente prejudicado pelas ações de inteligência do Mossad.
Professor Gunter, o Irã faz parte do Brexit, como convidado. Ele é exportador de petróleo. O Japão compra lá uma parte do petróleo. Ele é exportador de ureia. O Brasil importa 20% da ureia que usa do Irã. O Irã não tem aliados? Tem Estados Unidos, tem Rússia e China. Os dois, a declaração, Heraldo, a declaração do governo russo foi fantástica, né? Aspas, consideramos uma ação militar que vai contra a Carta das Nações Unidas e do direito internacional, fecha aspas. Isso de um governo que invadiu e anexou território de um país vizinho. Mas repara, nem Rússia nem China fizeram nada mais do que declarações. Isso porque nenhum dos dois quer um Irã nuclear. A Rússia não quer um Irã nuclear que possa aumentar sua influência na Ásia Central, que a Rússia vê como sua área de influência natural, e a China não quer um mau exemplo de um país rompendo o Tratado de Não Proliferação Nuclear e tendo uma arma atômica, porque isso seria um incentivo para Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Vietnã fazerem a mesma coisa, tudo que a China não quer. Então foram declarações, protestos diplomáticos formais, mas no fundo eles não estão vendo com maus olhos não. Camila, sua pergunta, professor Gunter. Professor, e o que representa esses ataques iranianos aí que conseguiram também ultrapassar o Domo de Ferro e os ataques que atingiram inclusive essa noite a sede do Mossad, aí, segundo informações da mídia estatal e também da BBC? Bom, não tem, na verdade são 3 camadas de defesa antimísseis, né? O Domo de Ferro, o Stilig de Davi e o Flecha, são em altitudes, operam em altitudes diferentes. Não tem barreira, não tem antimísseis que consiga defender 100% quando você tem uma quantidade muito grande de mísseis entrando. Então isso já era sabido, não tem como. Aqueles ataques do ano passado que todos foram destruídos, né, entre aspas todos, entre 3 e 5 caíram numa base militar israelense, da onde saiu o ataque contra o consulado iraniano em Damasco. Então, não, aquele ataque só foi tudo isso interceptado porque foi avisado com antecedência, britânicos, franceses e americanos ajudaram nessas operações. Hoje não tem isso, portanto vai passar e é com isso que o governo iraniano está contando. Professor, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigado, professor Gunter Hutzig, professor de Relações Internacionais da ESPM. Está aí para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo no Oriente Médio. Está mudando todo dia. Por esse motivo, nós temos trazido, então, os especialistas para explicar para a gente. 8h29.